Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eisenhower e a gente vai trabalhar agora, dar início ao curso de raciocínio lógico, preparando vocês aí para o concurso da Fundação Regional de Saúde do Governo do Estado do Ceará, de acordo com o edital 2 da Fundação Getúlio Vargas, publicado no dia 24 de junho de 2021. Bem, eu trouxe aqui para vocês uma primeira parte que está contemplada lá no edital. E essa primeira parte é justamente a parte introdutória que a gente vai expor nessas aulas. Então já vou dizendo aqui como é que vai organizar, como é que a gente vai organizar esse curso. Inicialmente, nós vamos ter 3 playlists, tá? Essa primeira playlist que faz parte desse vídeo introdutório e os demais, ele vai justamente contemplar essa parte aqui, ó, estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, objetos ou eventos fictícios, dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. E aí, para isso, para eu poder deduzir novas informações, é interessante que eu conheça, não em profundidade, mas que eu tenha noção da lógica em si, tá? A partir daí, poder realizar as deduções, as inferências e tudo mais, compreender, né, e analisar do ponto de vista lógico uma situação, utilizando de funções, as funções intelectuais, dentre elas o raciocínio verbal, o raciocínio matemático, o sequencial, a orientação espacial e temporal. Para isso, eu poder formar conceitos e também discriminação dos elementos. Então, é interessante nesse momento, né, que para que a gente consiga compreender o conceito, compreender todos os elementos que são necessários, que a gente desenvolva determinados conceitos com vocês. Então, são conceitos novos que a grande maioria não viu na escola porque não era cobrado, mas já vou dizendo para vocês, é fácil, né? É ter paciência, ter calma, resolver as atividades que a gente vai sempre ao final do vídeo direcionar em PDF para vocês. E eu lhes garanto que de posse dessas informações que a gente vai passando aqui para vocês e também resolvendo os exercícios, e isso é importante, resolver exercício, a gente vai conseguir desenvolver bastante o conceito de lógica e vai ser o diferencial na nossa prova. Lembrando que a prova ela vai ter 10 questões de lógica, tá? E se você conseguir, né, desenvolver uma boa prova, é o diferencial, pessoal. Bem, então vamos entender basicamente como é que a gente vai dividir, né, desenvolver o raciocínio lógico da gente. O que é o raciocínio lógico? Tá? O raciocínio lógico ele compreende vários outros raciocínios. Ele compreende o raciocínio lógico matemático, e aí dentro desse raciocínio lógico matemático nós temos várias áreas que contemplam justamente isso. Exemplo, a aritmética, né, a álgebra, a própria leitura de tabelas de dados e gráficos, tá? A probabilidade e a geometria. Então, todas essas áreas aqui, matemáticas, elas vão contemplar o raciocínio lógico, ok? Muito bem. Nós temos também o raciocínio lógico dedutivo, que também será muito cobrado nessa prova de vocês, certo? Por meio justamente de quê? Justamente da lógica da argumentação. Então, você tem argumentos e a partir desses argumentos, dessas premissas, você vai poder inferir, né, deduzir, né, determinadas coisas que a própria banca quer. Nós temos também o raciocínio verbal. Então, o raciocínio verbal ele vai justamente avaliar a capacidade de interpretar as informações que estão escritas, né, e a partir daí tirar conclusões lógicas. Tá? A partir do raciocínio verbal, nós temos justamente essa relação com a capacidade cognitiva e a inteligência geral.
Então, são elementos da capacidade do raciocínio verbal, a percepção, a aquisição, a organização e a aplicação do conhecimento por meio da linguagem. Lembrando que essa parte aqui é uma parte introdutória, justamente para que a gente comece a se familiarizar com os conceitos que a gente vai já ver. Lembrando que essa aula de hoje, né, é uma aula introdutória desse curso que a gente pretende desenvolver com vocês. Outro elemento que está bastante visível lá na nossa prova é justamente, né, a orientação espacial. E aí a orientação espacial e temporal, tá? Dentro dessa orientação espacial, a gente pode ter questões que envolvam aí figuras, dados, palitos, né, que é bastante cobrado em avaliações de raciocínio lógico. E no raciocínio temporal, nós temos as datas, os calendários, que também são cobrados na nossa prova. Bem, as estruturas lógicas. Tá? A gente vai ver basicamente como é que se estrutura o conteúdo da lógica. Então, as estruturas lógicas elas são estruturadas por meio de proposições. E o que é uma proposição? Proposição, senhoras e senhores, é toda sentença declarativa que a gente pode atribuir um valor lógico, um valor verdadeiro ou falso. Nunca a gente pode dizer que uma proposição ela vai ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, nesse caso, só é proposição aquela sentença declarativa que a gente puder atribuir um valor verdadeiro ou falso. Tá? Então, as proposições elas são sentenças fechadas. Professor, eu não entendi. Então, eu trouxe uma outra situação aqui que eu acredito que você consiga compreender. Proposição, ela é uma frase declarativa com sujeito e predicado, ao qual você pode atribuir, né, sem ambiguidade, um dos valores lógicos verdadeiro ou falso. Proposição simples. Proposição simples, senhoras e senhores, é aquela que não contém nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesma. As proposições simples, geralmente, elas são designadas pelas letras minúsculas do nosso alfabeto. São chamadas, no caso, de letras proposicionais. Eu trouxe aqui 4 exemplos de proposições simples. Veja, proposição P. O México fica na América do Norte. Nesse caso, eu posso julgar como verdadeiro ou falso. Q. Proposição Q. O número 16 é quadrado perfeito. Quadrado perfeito, lembrando, senhoras e senhores, é aquele número que, multiplicado por ele mesmo, né, você consegue encontrar um outro, tá? Então, no caso aqui, 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. Então, nesse caso, o 16 é quadrado perfeito, tá? Outro exemplo, raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Uma outra proposição, proposição R, o Sol é um planeta. Professor, mas Sol não é planeta, é estrela. Tá, mas você aqui pode julgar essa proposição como verdadeira ou falsa. Nem todas as proposições são verdadeiras e nem todas são falsas. Proposição S, todo ser humano é mortal. Tá? Eu também posso julgá-la como verdadeira ou falsa. Se nós temos as proposições simples, nós temos as proposições compostas. Tá? Enquanto que as proposições simples são formadas por uma e uma só proposição, as proposições compostas são formadas pela combinação de duas ou mais proposições simples. Elas são designadas pelas letras maiúsculas do nosso alfabeto, tá? E são chamadas de estruturas lógicas. Atenção! Apareceu na minha prova estrutura lógica, eu já associo a proposição composta. Senhoras e senhores, proposições compostas são as meninas dos olhos de toda a banca, tá? Então, proposição composta é justamente o que vai se basear o nosso curso, porque a grande parte das nossas questões são em cima das proposições compostas, tá? Exemplo de proposição composta, ó. Paulo é pedreiro ou Márcio é arquiteto? Paulo é pedreiro, Márcio é arquiteto.
Paulo pedreiro, uma proposição. Márcio arquiteto, outra proposição. Ligando as duas, nós temos o elemento aqui, um conectivo ou. Uma proposição que Camila não é advogada e Bruno não é enfermeiro. Proposição simples, Camila não é advogada. Outra proposição simples, Bruno não é enfermeiro. Compondo as duas, né, nós temos um elemento, o I, que liga as duas proposições, formando aí uma proposição composta, Camila não é advogada e Bruno não é enfermeiro. R, o número 1 é ímpar e primo, ou não é primo. Preste atenção. Eu falei bem aqui que as proposições elas poderiam ter, a proposição composta podia ter a união de duas ou mais proposições simples. Nesse caso, o número 1 é ímpar, uma proposição. Primo, outra proposição. Ou não é primo, outra proposição. Atenção, pessoal, não confundir proposição com sentença aberta, tá? Pessoal, o que são sentenças abertas? Sentenças abertas, e a gente trouxe uma série de situações aqui, são justamente aquelas que não podemos atribuir um valor lógico, verdadeiro ou falso. Então, eu não posso valorar a minha sentença aberta. Por quê? Porque eu não consigo dizer se ela é verdadeira ou ela é falsa, tá? Então, não é considerada uma frase lógica, de certa forma. Então, nós temos várias situações de sentenças abertas, tipo frases interrogativas. Apareceu na minha prova uma frase interrogativa, essa frase ela não pode ser, tá, proposição. Ela é justamente sentença aberta, tá? Então, aqui nós temos 3 exemplos de frases interrogativas que elas são sentenças abertas, elas não são proposições. E a prova, a banca, gosta muito de trabalhar com isso. Trazer situações, a gente tem 2 questões já que a gente vai explorar aqui, com situações abertas, querendo que o candidato transpareça para o candidato a ideia de que elas são proposições, e na realidade não são. Então, apareceu uma frase interrogativa, eu já sei que ela é sentença aberta. Beleza? Outra, frase exclamativa. Também é sentença aberta, não é proposição. Frases imperativas. Professor, o que é uma frase imperativa? Chamamentos ou mandamentos, tá? Tipo, estude e leia com atenção. Ele está mandando aqui, tá? Estude e leia com atenção. Isso aqui, eu não posso valorar essa expressão aqui, tá? Como uma proposição. Ela é uma sentença aberta. Eu não posso dizer estude e leia com atenção, verdadeiro ou falso. Eu não posso julgar. Outra, desligue a televisão. Perceba, eu estou dando uma ordem, né? Desligue a televisão. Também eu não posso valorar como verdadeiro ou falso. Consequentemente, ela é uma sentença aberta. Pessoal, frases com sentido lógico, expressões vagas, paradoxais ou ambíguas. Esta frase é falsa. Isso tem um sentido lógico? Né? Eu não posso dizer se isso é verdadeiro ou falso. O cachorro do meu vizinho morreu. Verdadeiro ou falso? Não sei, eu não estava lá. Só sei que nada sei. Né? Essas frases de sentido, né? frases paradoxais, né? Justamente também são consideradas sentenças abertas. Então, só sei que nada sei. Já estou cheio de meias de me sentir vazio. Também eu não consigo, por meio dessa expressão aqui, dessa frase, julgar se ela é verdadeira ou falsa. Não consigo fazer isso. Como consequência, ela é uma sentença aberta. Tá? Frase sem verbo. Apareceu uma frase que não tem verbo, consequentemente, sentença aberta. Exemplo, o mundo dos concursos públicos. Sem sentido, né, pessoal? Casa de ferreiro, espeto de pau. Também sem sentido. Para o raciocínio lógico. Nós estamos aqui, né, julgando de acordo com a lógica. Tá? Concepção de... Aqui nós não estamos fazendo julgamento de valor. Nós estamos usando o raciocínio lógico. Tal pai, tal filho. Então, expressões desse tipo, tal pai, tal filho, né? Casa de ferreiro, espeto de pau,
Tudo isso são sentenças abertas, beleza? Frases abertas, tipo x mais 1 igual a 7. Eu lá sei quanto é o x, pessoal. Ele não me disse, professor, mas aqui resolvendo a equação é 6, sim. Mas eu não estou aqui me colocando no lugar da questão, estou julgando, tá? Do ponto de vista lógico. Então, essa questão aqui, x mais 1 igual a 7, eu não posso atribuir como valor verdadeiro ou falso. Consequência disso, sentença aberta. Outra, ela é a melhor esposa do mundo. Quem é ela? Eu não posso julgar, tá, que essa pessoa que atribuiu essa frase aqui tem uma esposa que é considerada a melhor esposa do mundo. Mas, professor, não tem nem mais nem menos. Você vai olhar, se aparecer uma frase aberta, frase sem verbo, frase sem sentido lógico, né, que são justamente aquelas expressões vagas, paradoxais ou ambíguas, e as frases interrogativas, negativas, interrogativas, exclamativas, imperativas, já sabe, é sentença aberta. Beleza? Então, sentença aberta, pessoal. Tá bom? Não confundir. Quando é que vai ser proposição? Quando eu tiver lá e puder valorar ela com verdadeiro ou falso, né? E quando eu não puder, se aparecer uma dessas situações aqui, eu já sei que ela vai ser uma sentença aberta. E eu não vou poder valorar, ou seja, dizer se ela é verdadeira ou falsa. Bem, senhoras e senhores, para embasar o que a gente aprendeu até agora, eu trouxe duas questões aqui para a gente trabalhar esses conceitos de proposição simples, proposição composta e também sentenças abertas. Lembrando que esses conceitos são conceitos primordiais para que a gente consiga desenvolver um bom curso de raciocínio lógico, ok? Então vamos à primeira questão. Ele diz o seguinte: dentre as alternativas a seguir são proposições lógicas, exceto. Então ele diz que dentre aquelas alternativas aqui embaixo, eu tenho várias que são proposições lógicas e apenas uma que não é. Lembrando, senhoras e senhores, que a prova de vocês ela vem organizada a cada questão, né? A questão de lógica, as questões de lógica, por exemplo, e toda a prova. São cinco itens por cada questão, onde somente uma é a correta, ok? Então, nesse caso aqui, a banca trouxe para vocês, lembrando que a banca aqui é a AOCP 2017, ela traz para você aqui em negrito e em caixa alta, destacada, tá? Justamente isso aqui, exceto. Ou seja, somente uma dessas não é proposição lógica. E aí você é um aluno atento e vai perceber que só não pode ser, dentre essas aqui, só não pode ser sentença aberta qual? Vamos lá, vamos analisar com calma. Perceba. Boa sorte com a sua prova. Opa! Observe aqui um sinal de exclamação. Pessoal, o item A, né, é uma frase exclamativa. E nós vimos que frase exclamativa, ela não é, tá? Sentença, ela não é proposição, ela é sentença aberta. Então, o item A é a questão que eu estou procurando. Tá? Ela não pode ser uma proposição, ok? Por quê? Porque ela é justamente uma frase exclamativa. Ah, mas as outras, vamos analisar as outras? Vamos lá. Item B, uma criança sempre diz a verdade. Certo, eu posso julgar essa frase aqui como verdadeira ou falsa, senhoras e senhores. Posso julgar sem problema algum, tá? Ela sendo verdadeira ou falsa. Perceba que isso aqui é uma proposição, tá? Uma proposição. Ok. 5 vezes 2 igual a 10. Posso julgar isso aqui como verdadeiro ou falso? Posso. Então, também é uma proposição. À noite, todos os gatos são pardos. Também posso julgar como verdadeira ou falsa. Ok? O número 18 é ímpar.
Também posso julgar como verdadeira ou falsa. Ok? Então, eu vejo que a única que não me pode, né, ser a verdadeira é justamente esse item A. Boa sorte com a sua prova. Frase exclamativa, perceba. Frases, lembrando, frases exclamativas, frases interrogativas, frases imperativas, tá? Aquelas frases de sentido amplo, elas não podem ser proposições, elas são sentenças abertas. E eu estou apostando que a banca vai trazer, a FVG, Fundação Getúlio Vargas, vai trazer uma questão envolvendo justamente para você diferenciar sentença aberta, tá, de proposições. É uma aposta que eu estou para essa prova de vocês, ok? Vamos então à questão 2, pessoal. Entendida a questão 1, vamos à questão 2. Na questão 2, do Centro de Seleção e Promoção de Eventos em 2007, tá, da Universidade de Brasília, ela diz o seguinte: na lista de frases apresentadas a seguir, você tem 5 frases, perceba, frase 1, a frase dentro destas aspas é uma mentira. Frase 2, a expressão x mais y é positiva. O valor de raiz de 4 mais 3 é igual a 7. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. O que é isto? Há exatamente uma proposição, duas proposições, três proposições, quatro proposições ou todas são proposições? Analisemos uma a uma, meu povo. Item A. Perceba, a frase dentro destas aspas é uma mentira. Pessoal, isso aqui é uma frase ampla, né? A frase dentro destas aspas é uma mentira. Eu não consigo valorar isso aqui, né, como verdadeiro ou falso, tá? Então, não tem sentido, né? Não tem sentido real. Essa frase aqui é tirada de contexto, fora de contexto, e a gente não consegue valorar ela como verdadeira ou falsa. Vamos a B. Perdão, a frase 2, né? Então, deixa eu colocar aqui como sendo frase 1, frase 2, que fica mais fácil, tá? Em vez de colocar como sendo A e B, para não confundir. A frase 2, ele diz, a expressão x mais y é positiva. Pessoal, o x pode assumir quaisquer valores dentro do conjunto dos conjuntos numéricos, né? Dentro do conjunto dos números naturais, dentro do conjunto dos números reais. Então, essa frase aqui, ela é muito ampla, tá? Muito ampla. E eu não consigo, né, definir quem é x e quem é y. Também não é uma proposição, tá? Não é proposição. Então, eu já sei que essa daqui não é proposição, tá? Essa aqui também não é proposição. O valor de raiz de 4 mais 3 igual a 7 é uma proposição? É, porque eu consigo valorar em verdadeiro ou falso. Eu consigo julgar se essa expressão está verdadeira ou falsa. Então, é proposição, tá? É proposição. A outra frase, né? A frase 4, diz assim, Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Perceba que eu consigo, nesta frase, né, nessa sentença lógica, dizer se isso é verdadeiro ou falso. Então, também é uma proposição, ok? É uma proposição. Vamos à quinta frase. E aí, como você é um aluno atento, já percebe que a quinta frase não é proposição. Por quê? Isso mesmo, porque ela é interrogativa, tá? Frase interrogativa. E você viu que frase interrogativa, frase exclamativa, frase de sentido ampla, tá? Aquelas frases de julgamento de valor, né? Elas não podem ser tidas como frases, como proposições. Tá ok? Muito bem, senhoras e senhores. Então, vamos aqui marcar. Nós temos duas proposições. Aqui nós temos um errozinho. Tá? Eu peço desculpa. Nós repetimos o item B duas vezes, ok? Mas desculpa aí. Pessoal, olha só. Então, basicamente, a nossa linha de raciocínio para vocês vai ser essa. A gente vai trazer o conteúdo detalhe, presente lá no edital, tá? Edital da Fundação Getúlio Vargas, certo? Edital 2.
E aí, sempre o conteúdo, exercícios para a gente trabalhar aqui. E também, aqui embaixo, a gente vai colocar o link de 10 questões para vocês, envolvendo aí esse assunto que a gente acabou de trabalhar com vocês. Na próxima aula, a gente corrige essas questões, tá? E segue o próximo assunto. Para que o vídeo não fique muito longo, eu posso, na realidade, fazer um vídeo só com a correção e depois outro vídeo com conteúdo, exercícios acerca desse conteúdo. E eu, no próximo, já vou dando a dica aqui para vocês. No próximo vídeo, a gente vai trabalhar justamente os conectivos, tá? Os conectivos e também a tabela verdade. É importante que a gente veja justamente isso, certo? E então, não esquece de clicar aqui embaixo, tá? Para acessar essas 10 questões, elas estão em PDF, tá? Justamente para você e procura resolver essas questões para você se familiarizar com o assunto. Não tenham medo, o assunto é novo, mas lembre-se, o novo sempre nos causa temor. Mas lembre-se, mais uma vez, eu vos lhe digo, o raciocínio lógico vai ser o diferencial na prova de vocês. Tá ok? Então, muito obrigado a todos e todas, tá? Fiquemos com Deus.